Olha, agora nós vamos falar de saúde. Vamos falar de um tema que para muitos às vezes é muito tabu, as pessoas às vezes não gostam de discutir, mas o resultado disso a gente tem informações que é sensacional. Por isso a gente trouxe a ginecologista a doutora Lidiane Gomide. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Seja bem-vinda. obrigada. Obrigada. Vamos falar de cirurgia íntima, vamos falar de estética íntima. Explica para o nosso telespectador qual é o trabalho que você faz. É um trabalho que eu considero apaixonante. Há 5 anos isso entrou na minha vida de forma mais funcional, né? A estética ela veio aparecendo ao longo do tempo, porque a estética é muito ligada à funcionalidade da região íntima e muitas vezes nós temos dificuldade de discernir o que é realmente normal e o que não é normal. Ao longo dos anos, foi considerado que era normal para uma mulher sangrar muito, ter muita cólica, ter muitos incômodos durante os períodos de menstruação e que a menopausa era algo impossível, que era algo que não seria possível de ser melhorado, né? A qualidade de vida seria muito comprometida. E hoje a gente percebe que, tanto na parte geral, né, de sintomas, de hábitos de vida, conseguimos uma melhora importante, quanto na parte da região íntima. Questão de incontinência urinária, de flacidez, de estética, de ressecamento, dores durante a relação, é algo que incomoda muito as mulheres durante a vida. Se incomoda, quais são as saídas para isso? Tudo que incomoda acaba gerando uma solução, né? E hoje nós trabalhamos com o que a gente chama de ginecologia regenerativa. É uma área da ginecologia em que a gente consegue trabalhar com tecnologia, com produtos, com injetáveis, para fazer a mesma coisa que a gente consegue fazer no restante do corpo, dando estética, dando beleza e também dando função ali naquela região que é tão importante e tão cercada de tabus. A senhora falou da flacidez. Uhum. A flacidez, ela acomete muito mulheres após as gestações, que perdem muito peso após cirurgias bariátricas, ou mesmo no envelhecer. Porque nós queixamos muito do envelhecimento da face, de abdômen, mamas, isso já é mais normalizado. Todo mundo já comenta, posso fazer uma mamoplastia, posso fazer algum preenchimento, né, na região facial, uma região que é exposta. Mas a região íntima, que é uma região que muitas vezes fica tampada, existe um tabu, porque você não vai mostrar para ninguém. A questão é que aquela região que mesmo que você não mostre para ninguém, ela transforma o seu eu, a sua autoestima. E é incrível como a gente percebe a mudança das mulheres que passam pelo nosso consultório. Doutor, não significa que é quando a pessoa tem uma certa idade. Não. Às vezes, por exemplo, se ela tem um filho com 20 e poucos anos, isso pode acontecer? Às vezes ela nem tem filho, mas com 20 e poucos anos ela já tem essa flacidez. Eu tenho pacientes com 20 e poucos anos que tiveram uma formação diferente. Porque tem gente que tem um nariz que não é legal, tem gente que tem uma orelha que não é legal e tem gente que tem uma região íntima que também não sente que agrada. Ou que tem uma flacidez excessiva. Gente que tem aquela pelezinha que não tem aquela qualidade, né? Como é que é essa situação, por exemplo, do ponto de vista da mulher e do ponto de vista do companheiro? É interessante, porque eu tenho pessoas que chegam a mim pelos companheiros. Os próprios companheiros entram em contato e falam, eu gostaria de marcar para minha parceira. Já tem gente que tem dificuldade até de comentar. Eu tenho um paciente, inclusive, que já fez cirurgia e ela estava noiva e estava tendo dificuldade de se relacionar com o parceiro porque ela não tinha coragem de contar que ela tinha feito o procedimento. Falei, nossa, que nós precisamos conversar melhor sobre isso. Agora, com a cirurgia íntima que a senhora está dizendo, esses problemas, eles conseguem ser resolvidos? Nossa, a gente consegue resultados sensacionais, é muito legal. Como é que é depois? Na cabeça da mulher, do companheiro? Eu tenho pacientes que chegam para mim com o cabelo grisalho, com aquela vestimenta mais neutra, né? E depois ela volta tão dona de si, com uma autoestima tão maravilhosa, eu fico encantada. Eu admito que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não acreditava na transformação real que isso trazia para as pessoas. Porque a nossa formação como médicos é de doença, né? A gente tem que se preocupar com a saúde das pessoas. Mas a gente percebe que sim, é verdade, a questão estética, a questão íntima, ela faz diferença na vida das pessoas de uma forma real. A saúde não é só a ausência de doenças, né? Tem todo um complexo de estruturas que tem que estar bem relacionadas. Doutora, a senhora percebe que às vezes essa procura por um especialista nessa área acontece quando o casamento dá uma esfriada, o relacionamento dá uma esfriada? É assim ou nem sempre?
Nem sempre, mas quando o relacionamento dá uma esfriada, isso acontece muito. Até porque isso normalmente acontece nesse período da perimenopausa, que é associado a aquela questão da pessoa estar envelhecendo e ela fica perdida, sabe aquela coisa de, ai, eu estou me buscando, e aí ela pensa, não, eu vou procurar o que está me incomodando, e ela encontra, isso me incomoda, sempre me incomodou, mas eu nunca tive coragem de levar adiante, ou o parceiro disse que estava tudo bem, mas eu não acredito, então eu vou cuidar disso para eu me reforçar, ou para procurar um próximo parceiro. Por que é tão importante o parceiro dar apoio nesse sentido? Nossa, é sensacional, né? É interessante porque eu percebo que, às vezes, elas não acreditam. Se eles falam que não tá legal, elas falam, olha aí, ó, eu soube que você sempre me achou feia e tudo. Se ela fala, nossa, ficou muito bom, aí ela fala, não acredito, tá mentindo. Então, assim, eu vejo a situação do parceiro como uma situação complicada, mas sempre a parceria ela vai fazer diferença na vida das pessoas, né? Nós somos seres sociais. Pois é, nós estamos falando desse assunto, nós estamos rindo numa conversa super descontraída aqui, mas é assim que deve ser, né, doutora? Sim. Porque, veja bem, nós estamos falando de uma cirurgia íntima, né? Um assunto que muita gente não conseguiria falar a dois, mas nós estamos falando com o público. Sim. Né? Nós estamos falando para a sociedade, para as pessoas que estão acompanhando. Sim, eu vejo isso, assim, as pessoas chegam para mim, mas para você é fácil falar sobre isso. Sim, eu entendo que para mim é realmente mais fácil, porque eu trabalho com isso, eu tenho essa formação e tenho essa liberdade mesmo de conversar com as pessoas. Mas eu acho que não precisa ser tão difícil como a gente coloca. Eu acho que muitas vezes a dificuldade vem muito mais de nós mesmos do que dos outros. Nós precisamos olhar para isso com leveza, porque é uma parte como outra qualquer, não que ela precise ser exposta. Por que as pessoas botam dificuldades nisso? É muito cultural, né? É muito cultural, religioso, vem de tudo isso. A mulher, ela foi criada nessa sociedade que, apesar de todo esse feminismo, toda essa mudança, é proibido se mostrar, é proibido se manipular. A menina sempre tem que ficar com as perninhas fechadas e o homem é sempre estimulado a, né, fazer de tudo. Então, existe sim desde sempre uma diferença entre os sexos, mas eu acho que a coisa da autoestima, ela passa por tudo isso. E nós precisamos estar inteiros para poder sermos inteiros, tanto numa parceria quanto para a sociedade. Sim. E eu queria, inclusive, quando a gente fala nisso, a gente pensa no relacionamento saudável, né? Bonito, gostoso. Qual que é a dica que a senhora repassa para esses casais? Nossa, eu acho que é conversar mesmo. Sempre a comunicação é a chave de tudo. Se a pessoa tem a disponibilidade, ela tem a decisão de conversar, expor o que incomoda e o que não incomoda, tanto em relação a ela quanto ao parceiro, com leveza. Olha, isso aqui não tá legal, será que tem como? Eu acho que tudo fica mais fácil. O que a cirurgia íntima pode fazer? Nós falamos muito sobre a questão da flacidez, mas quais são os outros problemas que ela pode também resolver? É mais uma questão estrutural mesmo. Às vezes os lábios externos, eles são maiores, os internos são maiores e eles ficam incomodando, eles machucam durante um exercício físico, colocam uma roupa, aquilo incomoda, ela coloca uma roupa, ela não se sente confortável, parece que está se expondo. Tem gente que não consegue andar de bicicleta, correr na rua ou ficar em casa, porque o atrito do tecido incomoda. Então, isso é muito mais grave do que uma coisa simplesmente estética, né? E ainda tem a região íntima mesmo, vagina, que às vezes está alarguecida, que faz barulhos, que incomoda, que ela não se sente inteira, e às vezes até o parceiro fala, nossa, isso aqui não tá legal, você não é mais a mesma, e isso tem solução, isso é muito tranquilo, e às vezes não precisamos nem fazer cirurgias para isso. Com os procedimentos de tecnologia, nós conseguimos uma melhora na elasticidade do tecido, da lubrificação, isso traz um conforto que é sensacional. Então, é muito tranquilo de ter essa recuperação, e não precisa parar as suas atividades, e a resposta é como se fosse um rejuvenescimento mesmo. A gente consegue sentir os benefícios de quando a gente tinha a juventude. Tá certo. Eu quero muito agradecer a participação da doutora Lidiane Gomide, ginecologista, falando aqui de cirurgia íntima, falando de relacionamentos. E a senhora está convidada a voltar outras vezes. Gostei muito dessa conversa, dessa consulta ao vivo. Obrigado. Eu que agradeço. Até breve.